Você já parou para refletir sobre o que realmente acontece com a sua mente enquanto as luzes se apagam e o silêncio toma conta do seu quarto? Muitas vezes, acreditamos que o sono é apenas um estado de passividade, um desligamento necessário para descansar os músculos cansados da rotina. No entanto, para quem já cruzou a fronteira dos 60 anos, essa percepção pode ser um erro fatal para a longevidade. A verdade é que enquanto você repousa, uma batalha invisível e decisiva ocorre dentro do seu crânio, determinando se amanhã você acordará com a mente afiada ou um passo mais perto do esquecimento. O sono não é mais um luxo ou um simples repouso. Ele se transformou no seu principal mecanismo de defesa biológica, a única ferramenta capaz de varrer as toxinas que tentam silenciar suas memórias e roubar sua preciosa autonomia funcional e cognitiva. Neste exato momento, existe um perigo silencioso e profundamente ignorado que pode estar envelhecendo o seu cérebro em uma década, no intervalo de pouquíssimos meses, sem que você perceba um único sinal de dor física. Não estamos falando de uma doença rara, mas de algo muito mais insidioso: a maneira como você respira e se posiciona durante a noite. Se você acorda sentindo uma leve névoa mental, ou se aceitou o ronco como um companheiro natural da idade, você pode estar permitindo uma asfixia celular lenta que devora seus neurônios. Mas hoje, vamos romper esse ciclo de destruição invisível. Você descobrirá como transformar suas horas de descanso em um verdadeiro escudo de proteção, garantindo que sua lucidez permaneça intacta e que você continue sendo o mestre absoluto do seu próprio destino, com total controle sobre sua saúde e dignidade. Muitas pessoas chegam aos 60 anos acreditando em um dos mitos mais prejudiciais para a saúde humana: a ideia de que o corpo envelhecido naturalmente precisa de menos horas de repouso. Essa crença perigosa faz com que milhões de indivíduos aceitem a insônia, os despertares frequentes e a sonolência diurna como partes inevitáveis da maturidade. No entanto, o que a ciência moderna nos revela é exatamente o oposto. A necessidade de restauração celular e limpeza cerebral torna-se ainda mais crítica com o passar das décadas. Ao ignorarmos a qualidade do nosso descanso noturno, permitimos que uma degradação silenciosa se instale em nossa rotina, afetando nossa capacidade de raciocínio, nosso equilíbrio físico e até nossa estabilidade emocional. É fundamental compreender que a fragilidade que muitas vezes atribuímos apenas ao tempo cronológico é, na verdade, o resultado direto de noites mal dormidas que acumulam danos biológicos irreparáveis ao longo de anos. Fisiologicamente, o cérebro acima dos 60 anos passa por transformações profundas na sua arquitetura interna, que tornam o sono profundo um recurso cada vez mais escasso e valioso. As chamadas ondas lentas, responsáveis pela consolidação da memória e pela reparação dos tecidos, tendem a diminuir naturalmente, deixando os neurônios mais expostos ao desgaste cotidiano. Somado a isso, existe uma rede de limpeza vital conhecida como sistema linfático, que funciona como uma verdadeira lavagem cerebral noturna para remover proteínas tóxicas, como a beta-amiloide, precursora do Alzheimer. Quando esse processo de drenagem é interrompido por um sono fragmentado ou superficial, esses resíduos metabólicos começam a se acumular nas fendas sinápticas, criando um ambiente inflamado e hostil para as células cerebrais. Essa falha na manutenção noturna é o que transforma o cansaço matinal em um precursor direto de doenças neurodegenerativas que ameaçam gravemente a sua independência futura e qualidade de vida. O impacto dessa negligência biológica não se limita apenas ao esquecimento de nomes ou datas, mas atinge diretamente a base da sua autonomia e segurança física diária. Um cérebro que não se recupera adequadamente durante a noite apresenta uma redução drástica nos reflexos e no controle do equilíbrio motor, aumentando exponencialmente as chances de quedas graves dentro de casa. Além disso, a névoa mental causada pela privação crônica de oxigênio e descanso prejudica a gestão de tarefas essenciais, como a administração correta de medicamentos e o controle das finanças pessoais. O que começa como um bocejo persistente pode evoluir rapidamente para uma dependência indesejada de cuidadores ou familiares, roubando-lhe o poder de tomar as próprias decisões.
Reconhecer que o sono é o pilar central da sua liberdade é o primeiro passo para reverter esse cenário e garantir que a sua velhice seja marcada pela força e pela lucidez. O conflito central que ameaça a sua longevidade reside em um hábito silencioso e perigosamente comum: a normalização da má postura respiratória e da fragmentação do descanso noturno. Muitos de nós fomos ensinados a acreditar que roncar ou acordar várias vezes na madrugada são apenas sinais inofensivos do passar dos anos. Mas a realidade biológica é muito mais severa e urgente. Ao deitar-se de forma inadequada, como de barriga para cima, sem o suporte necessário, você pode estar permitindo o colapso parcial das suas vias aéreas, o que gera microdespertares constantes e priva o seu cérebro de oxigênio vital. Esse erro mecânico diário interrompe os ciclos de sono profundo, impedindo que o seu organismo realize as manutenções essenciais para a preservação das funções cognitivas. O que parece ser apenas uma noite mal dormida é, na verdade, uma agressão contínua que enfraquece as redes neurais e acelera o seu declínio funcional. O que está verdadeiramente em jogo nessa negligência noturna é a sua capacidade de permanecer no comando da sua própria vida, mantendo a lucidez e a independência motora. Quando o cérebro deixa de ser limpo e oxigenado adequadamente todas as noites, o resultado é um envelhecimento neurológico acelerado, capaz de causar danos equivalentes a uma década de desgaste em apenas alguns meses de privação crônica. Essa perda de controle não acontece de forma súbita, mas se manifesta através da erosão lenta da sua memória recente, do seu equilíbrio físico e da sua velocidade de raciocínio lógico. Sem a intervenção correta, o risco de transição de um idoso plenamente autônomo para alguém dependente de auxílio constante para tarefas simples torna-se uma realidade assustadora. Proteger o seu sono é, portanto, o ato mais radical de defesa contra a demência, garantindo que a sua dignidade e o seu poder de escolha permaneçam inabaláveis e soberanos. Muitas pessoas acreditam erroneamente que, ao envelhecer, o corpo naturalmente exige menos horas de descanso profundo e que a insônia é um componente esperado da maturidade. Essa ideia perigosa cria uma aceitação passiva diante de noites fragmentadas, impedindo que o indivíduo busque soluções para problemas como a apneia ou a ansiedade noturna. Na realidade, a biologia do idoso demanda uma restauração celular ainda mais intensa para compensar o desgaste natural dos tecidos e das conexões neurais. Quando você aceita dormir pouco, está permitindo que o seu cérebro sofra uma atrofia progressiva, pois é durante as fases de ondas lentas que ocorre a manutenção vital das funções cognitivas. A longevidade cognitiva não é fruto do acaso, mas sim da preservação rigorosa de ciclos de sono ininterruptos. Corrigir essa percepção equivocada é o primeiro passo para resgatar a capacidade de reparo do seu organismo, garantindo vitalidade e clareza mental duradouras por muitos anos. É fundamental entender que o sono profundo atua como um laboratório biológico onde o seu corpo sintetiza proteínas essenciais e consolida as memórias do dia anterior. Para quem tem mais de 60 anos, essa fase do sono é o momento em que o sistema imunológico se fortalece e o metabolismo se equilibra, prevenindo inflamações sistêmicas crônicas. Ignorar a recorrência de noites em claro ou de um sono superficial é negligenciar a base da sua saúde física e mental. Sem o tempo necessário de reparo, os neurônios perdem a eficiência de comunicação, resultando em uma lentidão de raciocínio que muitas vezes é confundida com o envelhecimento natural. Ao priorizar a qualidade do seu repouso, você não está apenas descansando. Você está investindo ativamente na construção de uma reserva cognitiva poderosa. Essa mudança de mentalidade é o que diferencia aqueles que envelhecem com vigor daqueles que se entregam prematuramente à fragilidade. Um dos perigos mais alarmantes e menos discutidos na terceira idade é a asfixia silenciosa causada pela postura inadequada ao dormir. Muitas vezes, o hábito de dormir de barriga para cima, sem o suporte correto para a coluna e o pescoço, favorece o colapso parcial das vias aéreas superiores. Esse bloqueio mecânico obriga o coração a trabalhar com mais esforço e interrompe o fluxo constante de oxigênio que o cérebro necessita para funcionar. O resultado
São microdespertares frequentes que, embora muitas vezes passem despercebidos, impedem que o indivíduo alcance as fases mais profundas e reparadoras do sono. Essa privação intermitente de oxigênio, conhecida como hipóxia, é extremamente destrutiva para as células cerebrais envelhecidas, que são muito mais sensíveis a variações gasosas. Manter a via aérea desimpedida é, portanto, uma questão de sobrevivência neurológica e preservação da integridade das suas faculdades mentais superiores, garantindo que cada neurônio receba a energia necessária. Imagine que cada episódio de ronco pesado ou interrupção respiratória atua como uma pequena agressão física contra os seus neurônios, matando conexões vitais de forma progressiva. Esse dano estrutural acumulado é capaz de envelhecer a arquitetura do seu cérebro em até 10 anos em um curto espaço de tempo, transformando sua mente em um terreno árido. A falta de oxigenação noturna constante não apenas prejudica a memória, mas também eleva a pressão arterial e aumenta os riscos de eventos cardiovasculares graves durante a madrugada. Corrigir o posicionamento do corpo ao deitar é uma intervenção simples que gera benefícios imediatos na estabilização da oxigenação cerebral. Quando você garante que seu cérebro respire livremente durante a noite, você está protegendo a sua capacidade de pensar com clareza e de reagir com agilidade aos desafios do dia a dia. A prevenção ativa começa na escolha consciente da sua postura de repouso noturno. Se você percebe que acorda com a boca seca, dor de cabeça ou uma sensação de cansaço persistente, saiba que o seu corpo está enviando sinais urgentes de socorro. É fascinante perceber como pequenos ajustes na nossa rotina noturna podem devolver o controle sobre a nossa própria biologia e vitalidade. Gostaria de saber se você já notou algum desses sinais ou se tem dificuldade para manter um sono contínuo durante a noite. Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Aproveite também para se inscrever no canal e se juntar a esta comunidade dedicada a envelhecer com poder e autonomia, recebendo orientações valiosas para a sua saúde. Entender que o seu bem-estar está em suas mãos é o primeiro passo para uma longevidade digna e lúcida. Agora que compreendemos a importância da respiração, vamos explorar como o seu cérebro realiza uma verdadeira limpeza interna enquanto você está mergulhado no descanso mais profundo. Existe um sistema fascinante no seu corpo, chamado sistema linfático, que funciona como um serviço de limpeza urbana altamente eficiente para o seu cérebro. Durante o sono profundo, os espaços entre as células cerebrais se expandem, permitindo que o fluido cérebro-espinhal circule livremente e lave todos os resíduos metabólicos acumulados durante o dia. Essa lavagem cerebral é essencial para remover proteínas tóxicas, como a beta-amiloide, que estão diretamente ligadas ao desenvolvimento de síndromes demenciais e ao mal de Alzheimer. No entanto, esse sistema de drenagem só atinge sua capacidade máxima quando você atinge estágios específicos de repouso e mantém uma postura que favoreça a circulação. Ignorar a importância dessa limpeza é como permitir que o lixo se acumule em sua casa por décadas, criando um ambiente tóxico. Proteger o funcionamento desse sistema é uma das estratégias mais poderosas para manter uma mente jovem, limpa e funcional por muito tempo. Quando o sono é cronicamente interrompido por telas de celular, cafeína em horários tardios ou horários de deitar erráticos, o sistema linfático é impedido de completar seu ciclo de trabalho. O acúmulo resultante de lixo metabólico e placas senes gera uma inflamação silenciosa que corrói a saúde dos neurônios dia após dia. Esse processo de bloqueio da limpeza cerebral é um dos principais fatores que aceleram o declínio cognitivo e a perda da memória recente na terceira idade. O benefício de corrigir esses hábitos é imediato. Ao restaurar o fluxo linfático, você protege o seu cérebro contra a degeneração e fortalece sua capacidade de aprendizado. A prevenção do Alzheimer não depende de uma pílula mágica, mas da manutenção diária dessa higiene biológica profunda que ocorre enquanto você dorme. Ter a consciência de que você pode lavar sua mente todas as noites oferece um poder imenso sobre sua longevidade. Para implementar o protocolo do sono blindado após os 60 anos, a primeira e mais eficaz mudança é o ajuste mecânico da sua posição na cama.
Priorizar o decúbito lateral, especialmente o lado esquerdo, é recomendado por especialistas para facilitar tanto a drenagem do sistema linfático quanto a manutenção das vias aéreas abertas. Essa posição anatômica reduz a probabilidade de roncos e episódios de apneia, garantindo que o fluxo de oxigênio para o córtex cerebral permaneça constante e ininterrupto. Além disso, o uso de travesseiros adequados para alinhar o pescoço e uma almofada entre os joelhos pode estabilizar a coluna, evitando dores que causam microdespertares. Ao adotar esses ajustes posturais, você remove as barreiras físicas que impedem o seu corpo de mergulhar no descanso reparador. Essa é uma ação prática e acessível que devolve ao seu organismo a capacidade de se regenerar e de proteger a sua estrutura neurológica de danos. Além da postura, o ambiente onde você dorme desempenha um papel crucial na blindagem do seu cérebro contra o envelhecimento acelerado. O controle rigoroso da luz e da temperatura é fundamental, pois o corpo humano precisa de um ambiente totalmente escuro e levemente resfriado para sinalizar a produção de melatonina. A luz azul emitida por aparelhos eletrônicos antes de deitar engana o cérebro, fazendo-o acreditar que ainda é dia e bloqueando o início do processo de reparo linfático. Transformar o seu quarto em um santuário de silêncio e frescor é uma estratégia de domínio sobre a sua própria saúde, que traz resultados visíveis já na manhã seguinte. Ao eliminar as distrações ambientais, você permite que o seu sistema nervoso se acalme e entre em um estado de profunda restauração celular. Pequenas mudanças no cenário do seu repouso podem ser a diferença vital entre uma mente cansada e uma inteligência afiada. Aplicar este protocolo de sono blindado é retomar as rédeas da sua autonomia e garantir que o seu futuro seja marcado pela lucidez e pelo vigor. Ao corrigir a oxigenação e facilitar a limpeza cerebral, você interrompe o ciclo de neurodegeneração que afeta tantos idosos ao redor do mundo. A sensação de acordar com a mente clara, o raciocínio rápido e a memória intacta é a maior prova de que as mudanças simples geram impactos reais e profundos. O domínio sobre a própria saúde cerebral oferece a segurança necessária para continuar vivendo com independência, tomando decisões e desfrutando da companhia de quem você ama. Nunca é tarde para começar a proteger o seu bem mais precioso. Cada noite de sono bem gerida é um investimento sólido na sua dignidade. Ao final deste processo, você não terá apenas dormido melhor, mas terá fortalecido o seu cérebro para enfrentar as próximas décadas. Considere a história de dois homens, ambos com 65 anos, que enfrentavam realidades noturnas opostas. O primeiro, Sr. Alberto, aceitava o ronco alto e o cansaço matinal como sinais normais do seu envelhecimento, recusando-se a mudar sua posição de dormir ou investigar sua apneia. Em menos de um ano, ele começou a apresentar lapsos de memória graves e uma confusão mental que o tornou dependente de seus filhos para tarefas básicas. Em contraste, o Sr. Ricardo, ao perceber os mesmos sinais de fadiga, decidiu aplicar o protocolo de higiene do sono e ajuste postural lateral. Em poucos meses, Ricardo recuperou sua clareza de pensamento e retomou atividades físicas, provando que a vitalidade não é sorte, mas escolha. Essas trajetórias mostram que o destino da sua mente está ligado às decisões tomadas antes de fechar os olhos, transformando o medo da dependência em oportunidade de força e longevidade. É fundamental compreendermos que o envelhecimento do corpo humano não é um processo aleatório ou uma questão de sorte genética, mas sim o resultado de uma acumulação silenciosa de microdecisões diárias. Cada noite de sono negligenciada, cada episódio de ronco ignorado e cada interrupção no ciclo de limpeza cerebral são como pequenos tijolos retirados da estrutura de uma fortaleza que deveria protegê-lo por décadas. O declínio cognitivo e a perda de autonomia não acontecem de forma súbita ou inesperada. Eles são o desfecho de um processo progressivo de desgaste que se instala quando deixamos de oferecer ao cérebro o oxigênio e a purificação que ele exige para sobreviver. Envelhecer com poder significa reconhecer que a biologia não é um destino imutável, mas um sistema dinâmico que responde diretamente ao cuidado e à consciência que dedicamos aos nossos ritmos naturais mais fundamentais e sagrados de restauração biológica.
É perfeitamente natural sentir um frio na espinha ao compreender que o sono pode ser o herói ou o vilão da sua história de envelhecimento. No entanto, este alerta não serve para paralisar, mas para oferecer a bússola que faltava no seu autocuidado. O medo da perda de memória é real, mas a ciência mostra que a regeneração do cérebro é muito mais resiliente do que imaginávamos. Ainda há tempo de agir, e mudanças simples, como o ajuste da postura ao deitar ou o controle da luz, geram impactos biológicos profundos e imediatos. Você que chegou até aqui demonstra um compromisso admirável com sua própria dignidade e autonomia. Não guarde este conhecimento apenas para si. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também descubram que a velhice pode ser uma fase de força e lucidez absoluta, mantendo o controle total sobre a própria vida e saúde. É essencial encarar com honestidade as consequências de ignorar a qualidade do seu descanso noturno a longo prazo. Sem a intervenção necessária, o cenário futuro é marcado por um declínio cognitivo progressivo que se transforma em perda de mobilidade e equilíbrio físico. A dependência familiar torna-se uma realidade amarga, onde tarefas simples do cotidiano exigem supervisão constante, e as hospitalizações por quedas ou complicações cardiovasculares tornam-se frequentes e desgastantes. Por outro lado, o indivíduo que decide agir preventivamente hoje está construindo uma barreira de proteção contra a fragilidade. Ao garantir um sono reparador, você preserva a sua capacidade de caminhar com firmeza, de administrar sua própria vida e de manter a lucidez necessária para desfrutar da sua liberdade. A diferença entre ser um paciente dependente ou um idoso soberano reside na sua disposição de priorizar a saúde do seu cérebro agora, através de pequenos e poderosos ajustes noturnos. Talvez a revelação mais surpreendente e contraintuitiva sobre o repouso na maturidade seja o fato de que o cérebro, longe de estar desligado, consome quase a mesma quantidade de energia durante o sono profundo, quanto durante uma conversa complexa ou um cálculo matemático intenso. Essa atividade frenética não é em vão. Ela representa o esforço das suas células gliais para reorganizar informações e purificar o ambiente neural contra o desgaste biológico. Muitas vezes, o item mais ignorado nessa lista de cuidados é a temperatura corporal, pois um ambiente excessivamente aquecido impede o mergulho nas fases mais restauradoras do descanso, sabotando silenciosamente a sua memória, mesmo que você durma 8 horas seguidas. Compreender que o sono é um processo ativo de engenharia biológica muda completamente a percepção sobre o ato de deitar. Não se trata de perder tempo, mas de ganhar vida, permitindo que a sua inteligência se renove a cada manhã. Para transformar essa sabedoria em uma realidade palpável e imediata, comece hoje mesmo a observar os sinais sutis que seu corpo emite ao despertar, como o nível de cansaço ou a clareza do pensamento matinal. O primeiro passo prático é o ajuste da sua postura. Utilize travesseiros de suporte para garantir que você permaneça de lado, facilitando essa abertura das vias aéreas e a drenagem das toxinas cerebrais. Além disso, estabeleça uma rotina de descompressão mental 1 hora antes de deitar, eliminando luzes artificiais e reduzindo a temperatura do ambiente para sinalizar ao seu sistema nervoso que o reparo deve começar. Pequenos ajustes, como evitar cafeína à tarde e buscar luz solar cedo, regulam seu relógio biológico e aprofundam o repouso. Ao monitorar sua própria respiração e vitalidade, você assume o comando da sua saúde e garante uma velhice plena, lúcida e soberana, mantendo sua mente sempre jovem e ativa. Ao concluirmos esta jornada, fica evidente que o seu sono não é um mero desligamento, mas o ato mais estratégico de preservação da sua inteligência e liberdade. Compreendemos que a higiene do sistema linfático e a oxigenação cerebral constante são os pilares que sustentam uma velhice marcada pela dignidade e pelo comando das próprias decisões. Cada pequena escolha feita antes de apagar as luzes, desde o ajuste da sua postura lateral até o silêncio total do quarto, repercutirá em décadas de lucidez ou em um declínio evitável que compromete sua essência. Diante de tudo o que vimos sobre a asfixia silenciosa e o poder da restauração profunda, pergunto a você:
Qual será a primeira mudança que você fará hoje para blindar o seu cérebro? Compartilhe sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal para fortalecer sua longevidade conosco e compartilhe este vídeo com quem você deseja ver envelhecendo com total poder e autonomia.